compartilhados aqui. Amados, sem mais, eu queria nesse momento trazer a palavra do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Eu sempre oro muito, já tenho estudado bastante, sempre estudo, a gente tem que estudar, né, lógico, e Deus sempre tem dado uma palavra no meu coração. E eu estava assim, ministrando, adorando, preparando, e Deus disse assim: volta para aquele texto que eu já havia pregado aqui, já o ano passado. E Deus colocou no meu coração que eu voltasse a pregar esse assunto, até porque muita gente não teve o privilégio, tem muita gente chegando, muita gente nova, e também até pela transmissão, muita gente que com certeza eu creio que será alcançada essa palavra do Senhor Jesus. Por isso, não foi por falta de argumentos nem de estudo, eu preparei a semana toda, e Deus disse assim: para tudo e volta a pegar aquele texto do ano passado. E eu sei que vai edificar a vida dos irmãos naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Todos acharam, amém? Gênesis capítulo 11, eu vou ler o 31 e 32, por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11, 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor, e depois vamos ver o do capítulo 12, inicialmente, o início do capítulo 12. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho. Abraão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Terá era o pai de Abraão. Ora, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Amém? Até aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados amigos, irmãos, e aqueles que estão neste momento também recebendo do Senhor a palavra, mesmo à distância de algum lugar, em algum momento. Eu quero falar novamente sobre a fé de Abraão. A fé de Abraão, o inferno instaurado na vida dele em um momento, e a constante presença de Deus. Abraão, depois passou o nome Abraão, pai de uma grande nação, era um homem muito rico. Abraão com sua mulher Sarai, depois mais tarde Sara, ele tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Arã depois veio a morrer, a falecer. Diz que Abraão adotou Ló, seu sobrinho, como se fosse um filho. Embora Abraão não tivesse filho, ele adota Ló como seu filho. Ele casado com Sara, 11:27, ele tinha muitas propriedades, fazendas, ele tinha muitos servos. E Deus a ele vem, um certo dia, e diz: Abraão, vai porque de ti farei uma grande nação. E aí a Bíblia diz sobre a grande importância, a questão da epifania. O que é a epifania? É a presença de Deus manifesta. A presença de Deus, a própria presença de Jesus. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento, várias vezes, essa epifania. Cristo aparecendo em vários momentos da história. Ele refere-se à presença de Jesus, de Deus glorioso, divino.
essa percepção da presença de Deus. E nós estamos o tempo todo, nós precisamos compreender isso, nós estamos o tempo todo, a presença de Deus está o tempo todo ao nosso redor. Ainda que nós não sintamos, ainda que nós não percebemos, ainda que nós não temos a clareza, mas Deus é presente em todo momento, amém? Quem crê, diga amém. Na verdade, estamos o tempo todo na presença de Deus, mas raramente percebemos a sua presença. A gente esquece o tempo todo, a gente esquece a presença de Deus, a gente não consegue detectar a presença de Deus muitas vezes. Outra coisa que nós precisamos compreender nesta noite, em nome de Jesus, essa presença de Deus manifesta. Nós vimos várias vezes Deus atuando na vida dos homens de Deus. Nós vimos ali Deus se manifestando, a epifania, a presença de Deus, como por exemplo na sarça ardente com Moisés. É ali Deus sendo apresentado, a presença de Deus, como foi com Pedro, como foi com Tiago e João na transfiguração do monte. A própria encarnação de Cristo é uma epifania, Deus se manifestando, amém? Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Estamos sempre na presença de Deus, mas nem sempre na presença manifesta, ou seja, perceptiva, ativa. Muitas vezes nós não percebemos que Deus está o tempo todo, e a gente facilmente esquece, e nós pensaríamos 1000 vezes naquilo que pensamos, naquilo que falamos, as nossas ações, se nós lembrássemos que o tempo todo Deus está vendo, está presente. Ainda que você não veja Deus, Ele está presente. Amém? Isso é o exemplo dos discípulos de Emaús, quando caminhavam, e diz que a presença de Jesus, a presença de Deus, eles estavam conversando, falando a respeito dos acontecimentos, mas diz a Bíblia que o próprio Deus, em um momento não permitiu, porque Deus se permite se manifestar, e diz o texto que depois Deus se manifesta onde? Na mesa, se manifesta onde? No partir do pão. Olha só que tremendo. Jesus poderia ter dito a eles: eu sou Jesus, no meio do caminho de Emaús, mas não, ele esperou entrar na casa, na mesa, no partir do pão, na comunhão, para dizer, e eles, na maneira como Jesus partiu o pão, eles reconheceram, e Jesus foi ali, ele apareceu diante deles, eles reconheceram a face de Jesus, e logo Jesus sumiu do meio deles. Quem está entendendo até aqui, diga amém, aleluia. E muitas vezes essa linguagem nos trai, facilmente nos trai essa linguagem, né? A gente tem esse vício de linguagem, e vamos iniciar o culto, como o culto só se iniciasse aqui no templo, aí começa a gente até dizer, muitas vezes em nossos inícios de culto, a gente dizer: Senhor, entrando na tua presença. Aí eu pergunto, o camarada estava onde, né? Se está entrando na presença é porque não estava na presença de Deus, não estava na comunhão com Deus. Como assim entrando na sua presença? Estava onde? Se não era na presença de Deus, estava onde? Não tem como não estar na presença de Deus. É muito comum isso. Em outras vezes nós dizemos isso, entrando na tua presença. E aí? É difícil compreender como Jesus não está presente. Se Deus não está presente, tem alguma coisa errada. Desculpa a expressão, só se o camarada estiver no inferno, mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus está lá, Deus está em todo lugar. Mas haverá um dia, diz a Bíblia, Apocalipse, que a presença de Deus não será mais manifestada no inferno. O inferno só será inferno porque as pessoas não vão sentir a presença de Deus. Não vão ver, não vão sentir essa presença de Deus. Mas aqui eu quero rapidamente trazer essa ideia de que o tempo todo Deus se manifesta, e Deus se manifestava através de Abraão, por meio de Abraão, e apesar das atitudes de Abraão. Eu quero dizer nessa noite que não importa as adversidades que você está enfrentando, não importa talvez a dificuldade que você tem tido, a sua fé, como a fé de Abraão, apesar de ter instaurado um inferno na vida de Abraão,
nós podemos ver a constante presença de Deus sendo manifestada na vida dele, na vida daqueles que estavam ao redor de Abraão. Olha só que lindo! Então, nesta noite nós compreendemos, e aí a gente entra nas promessas de Deus. Nosso tempo não permite, mas você pode ler a fundo a história de Abraão, é linda. Primeira promessa: farei pai de uma grande nação. A segunda promessa de Deus a Abraão: te farei muito próspero, não tão próspero que sobre ti vai se espalhar por toda a família da terra. Terceira promessa que Deus faz a Abraão é: eu vou lhe brindar você. Aqueles que te amaldiçoar, eu vou abençoar. Aqueles que te abençoar, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. A quarta promessa de Deus, ele vem dizendo a ele: olha, vou caminhar com você, vou estar ao teu lado o tempo todo. Mas aqui eu quero abrir um parêntese, como já preguei esse texto anteriormente, e Deus aquilo falou muito no meu coração. Eu quero abrir um parêntese, mas eu acredito que todos nós, antes de irmos para o céu, antes de irmos para a glória, todos nós vamos experimentar um caos em nossas vidas. O inferno, entre aspas, será instaurado em nossa vida. E antes de irmos para o céu, nós vamos também se deparar com o inferno. E a gente tem que ter muito cuidado que a gente fala sobre isso, porque estamos aqui numa transmissão, para que não sejamos mal interpretados. Eu não estou falando do inferno, do Hades, do fogo que a Bíblia fala. Eu estou falando que todos nós vivemos em algum momento da nossa vida, alguma situação que parece viver, entre aspas, um inferno nas nossas vidas. Estamos falando por um momento onde quando Deus, aparentemente, a sensação que nós temos é que Deus retira a sua mão. Embora Ele está lá, Ele sempre vai estar, mas a sensação nossa é que Deus não está presente. A sensação nossa é que caímos num vazio. Parece que Deus não está mais ali, não está conosco. A gente ora e parece que as coisas não acontecem. A gente ora e parece que Deus não responde às nossas orações. As pessoas aparentemente se afastam da gente. A gente liga para um, não dá certo, liga para outro, não dá certo. Parece que todo mundo sumiu, os amigos sumiram, os irmãos da igreja sumiram, a família sumiu. E a gente fala assim: o que está acontecendo? Eu falo com Deus, Deus não fala comigo. Momentos de angústia, momentos de muitas vezes o vale da sombra da morte, que só é você e Deus e ninguém mais. Falamos e parece que Deus não responde, não se movimenta, não dá sinal de nada. Oramos e nada acontece. Vamos à igreja, vamos ao monte, vamos para a vigília. A gente ora, bota o joelho no chão, chora, fala com Deus e nada acontece. Aí eu pergunto, e aí onde nós perguntamos: será que Deus está aqui? Será que Deus está fazendo algo? Será que Deus está vendo o meu sofrimento? Será que Deus está vendo a minha dor, o meu choro, as minhas lágrimas, os meus momentos difíceis? Será que Ele está vendo? Aí instaura em nós o inferno em nossa vida. Um momento de luta. E muitas vezes Deus permite para dizer: está vendo o que acontece com você longe da minha presença? Você pode imaginar o que é estar distante de mim? Você por acaso pode viver longe de mim? Você está vendo como é a sua vida sem a minha ação e sem o meu poder? Buscai-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E muitas vezes eu creio que é no momento quando é instaurado, entre aspas, o inferno em nossas vidas, que a gente começa a buscar a Deus de maneira incansável. Quando eu já busquei uma terapia e não resolveu. Quando eu orei e não aconteceu. Quando
Eu já procurei advogado numa sentença, numa causa, e parece que o inferno é instaurado porque não resolveu. Quando eu busquei um médico e não resolveu, o médico diz assim: olha, não tem mais jeito, acabou. Nada posso fazer por você. Quando eu pedi perdão e essa pessoa não aceitou o meu perdão. E aí você busca, de fato, a Deus de todo o seu coração, porque é aí que você percebe que a única maneira de você compreender, entender esse Deus é no momento da angústia, no momento da adversidade, quando as coisas estão difíceis. Aí é que de fato a gente busca a Deus de todo o coração. Porque a nossa tendência quando tudo vai bem é não lembrar de Deus. A gente faz tudo menos buscar a presença de Deus, orar, ler a Bíblia, ir para a casa de Deus, congregar com os irmãos. Sabe qual é o nosso grande problema no geral? É que a gente é muito inconstante. A gente não é constante na vida espiritual. A gente não é constante no trabalho, a gente não é constante com a família, a gente não é constante na oração, a gente não é constante na leitura, a gente não é constante em estar com os irmãos, seja na igreja, seja na célula, seja numa vigília, seja numa escola bíblica. A gente é inconstante, às vezes o tempo todo. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Às vezes, muitas vezes, nós mesmos, por nossas ações de escolhas, nós instauramos infernos em nossas vidas. Mas algumas vezes eu vejo Deus mesmo permitindo e instaurando o inferno em nossa vida para que a gente venha buscá-lo. E assim foi com um homem chamado Abraão, quando tudo vai bem, quando a vida dele está tudo ótima. Um homem próspero, um homem rico, um homem que apesar de não ter filhos, mas tinha adotado Ló como seu sobrinho, como se fosse um filho, tinha tudo, estava em Terá, estava tranquilo em Harã, quando seu pai faleceu, ele caminhou. Mas em nome de Jesus, Deus, no seu tratamento, Ele certamente permite que nós passemos por caos, porque é no momento da angústia que Deus se revela. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele aprende em tudo a dizer sim, Senhor, apesar de não compreender. Abraão viveu, por isso chamado o homem, o pai da fé. Primeiro, o seu sobrinho Ló separa dele, pois tinham tantos bens. Se você ler lá em Gênesis capítulo 13, aqui na frente, Gênesis 13, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: e não tinha capacidade a terra, gente, a terra não tinha mais capacidade de suportar a herança de Abraão e Ló, para que puderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos mais. Era tanta prosperidade de Ló e de Abraão, que eles tiveram que dividir, tiveram cada um para um canto. Eu fico imaginando Ló, né? Fico imaginando Ló, olhou assim, deve ter olhado aquele lugar, Sodoma e Gomorra, verde, tudo bonito. Aí deve ter feito tem gente que até espiritualiza, né? Eu não estava lá para imaginar, mas imagino Ló espiritualizando, chegando para Abraão, dizendo assim: ó, é de Deus, eu vi aqui, Deus me revelou, glória, eu vou para esse lugar aqui, Sodoma e Gomorra, lugar bonito, gramado, tudo verdinho. E Abraão disse: tá bom, você vai para lá, eu vou para cá, e assim seja como Deus quiser. E aí eu entro na grande lição que eu aprendo deste homem chamado Abraão, pai da fé. Por isso que é a fé de Abraão, o inferno instaurado na vida de Abraão e a constante presença de Deus na vida deste homem. Olha só que lindo. Depois de Deus dar a ele uma promessa de um filho, a promessa de herança de uma nação. Interessante, quando Deus prometeu a Abraão, ele tinha 75 anos de idade.
E com 100 anos ele vai ver a promessa depois ainda. Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão e se passou 25 anos para que isso fosse executado na vida dele. Então essa mensagem é para mim e é para você nesta noite. Talvez a promessa de Deus pode chegar hoje. Talvez a promessa pode chegar daqui 1 ano. Talvez daqui 10 anos. Talvez daqui 15 anos. Quem sabe daqui 20 anos. Abraão esperou 25 anos. Em Hebreus capítulo 11 fala que Abraão foi aquele que esperou em esperar a promessa de Deus. Ele teve esperança em esperar e por isso Deus honrou esse homem chamado Abraão. E aí a Bíblia diz que Abraão então, ele dorme com Agar, ou melhor, né? Em vez de ele deitar com Agar, acho que ele, na verdade, ele acorda com ela. E aí ele tem, Agar é a sua escrava, e naquela época a mulher não tinha muito valor, escrava muito menos. E naquela época era se permitida situações em que o patrão, né, a pessoa podia ter mais de uma mulher, e ele se deita com essa mulher chamada Agar, e daí nasce Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. E aí vem Abraão e diz assim, imagina, a Bíblia não fala, né? Eu fico imaginando o cenário de Abraão, diz, agora Deus, muito obrigado, agora já se cumpriu a promessa, chegou o filho da promessa. E Deus falou assim, não é esse daí não. Eu vou te dar um filho que eu prometi, e é com Sara, não é com Agar. Ah, Deus, você está de brincadeira comigo, né? E as coisas se passam, certamente em algum momento a Bíblia diz que até a sua mulher riu, né, atrás da porta, e por isso se chamou riso, está lá em Gênesis 21, versículo 6. Mas interessante que Deus cuida de Agar, Deus faz a promessa a Ismael, e se cumpre na história que Deus não só abençoa Isaac, mas abençoa Ismael, porque também tem uma promessa, uma história, e Deus é fiel, aleluia. E Deus se cumpre na vida também de Agar, abençoa Ismael, porque eles são expulsos por causa da mulher dele, estava com ciúmes, e aí aquela situação toda, vai embora, ele manda Agar e Ismael embora, e aí a história não vou poder contar porque o tempo não permite, é muita coisa, até o dia que Deus disse a Abraão, aí Abraão vem, sim Senhor, eis-me aqui, eu quero que você agora vá, você caminhe a um lugar X, em determinado lugar do monte, e lá você vai sacrificar o seu filho, chamado Isaque. Porque depois, muito tempo, já com 100 anos de idade, quando se nada acreditava, vem o Senhor e cumpre a promessa. Todos nós já conhecemos a história. Aí Abraão é levado pela ordem de Deus. Eu creio, irmãos, que para Abraão aqui, ele conheceu, foi instaurado o inferno na vida dele. Porque imagine o que era para ele o único filho. Aliás, tinha o filho Ismael, que era o seu filho, mas o filho do coração, o filho que ele tanto amava, Isaque, o filho realmente da promessa que veio de Sara, aonde ele esperou por 25 anos, diz a palavra de Deus. Agora ele tem duas escolhas. Deus vem a ele e diz, agora você vai e você vai caminhar, pegue tudo, pegue seu filho Isaque, e leve e entregue a mim, sacrifique diante de mim o altar. E aí, no reino de Deus, deixa eu dizer uma coisa, já vou concluir daqui a pouquinho, para que você fique ligado, antenado. Há duas alternativas no reino de Deus. E eu vou dizer quais são as duas alternativas. Parece estranha. No reino de Deus é perder ou perder. Mas na verdade, quando você acha que está perdendo, você não perde nada. Porque no reino de Deus você perde para ganhar. A Bíblia diz que aquele que encontrar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida pelo seu nome, ganhará. Ele preserva então o seu filho Isaque. E agora Deus diz a ele, agora
Abraão, você dá o seu único filho, o filho da promessa chamado Isaac. E aí, ou ele preserva o seu filho, ou ele rompe com a origem do sonho que foi Deus que deu a ele. Ou ele preservava o seu filho, ou ele rompia com o dono do sonho, da promessa, o patrocinador do sonho, Deus, que deu a ele o filho Isaac. Abraão poderia ter se voltado para Deus e falado: peraí, Deus. Abraão poderia ter falado um monte para Deus, ter se revoltado com Deus, falar: peraí, Deus, o Senhor está brincando comigo, é? Que negócio é esse? Eu estou bem lá na minha terra de Harã, eu tenho lá a minha propriedade, muitas propriedades, sou rico, eu estava quietinho lá em Harã, eu tinha esposa, eu não tinha filho, mas adotei meu sobrinho como se fosse um filho, estava tudo bem. Aí o Senhor pega e me manda eu seguir uma terra onde eu não conheço, manda eu seguir, eu fui, e eu obedeci. Aí o Senhor vem e me traz uma revelação, vem uma promessa que serei pai de uma grande nação, promete um filho chamado Isaac, eu espero 25 anos, o Senhor cumpre, eu vivo esse momento, e agora o Senhor vem falar que eu tenho que entregar o meu filho. Nem pergunto se eu queria, se eu não queria, se eu estava afim dessa aventura ou não. O Senhor não pergunta nada, simplesmente o Senhor coloca, o Senhor vem, o Senhor tira, o Senhor dá, o Senhor coloca, o Senhor tira. Abraão poderia ter tido assim, mas Abraão não fez isso. Abraão simplesmente pegou o seu filho, pegou ali os pertences e caminhou. E se você ler depois, nosso tempo não permite, lá em capítulo 22, verso 4, eles caminharam 3 dias, ao terceiro dia. Não foi uma coisa rápida. Gente, eu fico imaginando a cabeça desse homem caminhando no deserto e pensando: desse jeito, eu vou chegar, vai chegar a hora, e eu tenho que sacrificar o meu filho que eu tanto amo. E chegar lá, né? Isaac: ô papai, que legal, né? Vamos fazer um sacrifício, quem é o abençoado? E acho que fiquei imaginando, né, Abraão? É você, aguarde aí, não posso falar, né? Eu fico imaginando, né, se fosse nos dias de hoje, com tanta informação na internet, quando você... Em casa é assim, com a minha esposa, né? Se um minuto a gente não se acha, é um desespero, né? Porque tudo hoje é internet, WhatsApp, onde você está, aí entra aqui, chama ali, não dá certo. Imagine só, naquela época, se Sara perguntando para Abraão: onde você vai, Abraão? Está indo para um culto? Está indo para uma vigília? Está indo para um monte? Não, eu estou indo lá matar o nosso filho. Oh, você está louco? Mas é tão sábio que ele nem fala nada com Sara, simplesmente pega o seu filho, filho da promessa, Isaac, e caminha. Que coisa linda é a promessa de Deus e quando alguém confia no Senhor. Foi ao contrário que aconteceu com a mulher de Jó, lembra? Quando ela descobriu, ela falou o que para ele? Está vendo? Aí você serve esse Deus, você já perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu os empregados, perdeu o gado, perdeu toda a riqueza, perdeu os filhos, perdeu tudo, está aí agora doente desse jeito, olha, amaldiçoa seu Deus e morra. Mulher de Jó. Jó, apesar de ter desabafado um monte, mas o coração de Jó é o mesmo coração de Abraão, que aprendeu a descansar e confiar no Senhor nos momentos de caos e de inferno instaurado em suas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Que coisa linda. Até que Abraão, ele deixa seus servos, a Bíblia diz, e agora só com o seu filho, ele sobe para o monte, para poder sacrificar o seu filho Isaac. E Abraão, na verdade, estava sendo provado.
Na hora que ele está com o cutelo na mão para baixar, a voz de Deus vem e fala com Abraão: para. Abraão levou em conta que Deus poderia inclusive ressuscitar seu filho. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19. Abraão cria que ele ia matar o seu filho, sacrificar o seu filho, mas que Deus o ressuscitaria no último dia. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Por isso ele é chamado o pai da fé. Ele entra entre os homens da fé de Hebreus capítulo 11. Abraão podia dizer: Deus, tira tudo menos Isaque. Tudo menos Isaque, que é aquilo que eu mais tenho como precioso na minha vida. Eu pergunto essa noite: quem é o Isaque para você? Quem é o Isaque da tua vida? Pode ser o seu filho, a sua filha, pode ser seus filhos, pode ser o teu trabalho, pode ser a sua esposa, seu esposo, pode ser os seus bens, pode ser muita coisa. O que é que hoje é mais importante para você na sua vida? O que é? Aqui Isaque, para Abraão, era o filho, literalmente era o seu filho. Em nome de Jesus, há algum pecado em amar o filho? Não. Há algum pecado em ele ter Isaque com aquilo mais precioso? Não. O grande problema é quando Isaque é colocado acima de Deus. Deus está dizendo: eu não divido a minha glória com ninguém. Deus falando: então é por isso que eu quero o Isaque. Porque quando você diz que você tem algo tão importante, mais do que Deus, é porque o Isaque é tudo na sua vida. E Deus está dizendo: o tudo na sua vida tem que ser eu. Eu primeiramente na sua vida. É para mim. Ou você me dá tudo, ou você não me dá nada. É tudo, é nada. É tudo ou nada. Ou você me dá tudo, ou eu não quero a metade. Eu não quero uma parte da sua vida. Eu não quero uma parte de você, dos seus valores. Eu quero você por inteiro, eu quero o seu coração. E tudo que você tem, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus vai acrescentar, e Deus vai cuidar, e Deus vai suster, e Deus vai alimentar, e Deus vai suprir, e Deus vai guardar. Você é capaz de me dar tudo? É como se Deus dissesse assim: inclusive o que eu te dei, se eu tirar, você vai continuar me amando? Você vai continuar me adorando com tudo ou com nada? O que eu te dei eu posso pedir de volta? Porque você só pode dar alguma coisa para Deus a partir do princípio que você entregou nas mãos dele. Quando você entrega nas mãos de Deus, entrega tudo a ele, de fato é seu, senão ainda não é seu. Quem é o Isaque para você hoje? Quem é o Isaque da tua vida? Se eu tirar de você, você vai continuar me adorando? Vai continuar me amando? Porque hoje, a percepção que eu tenho das pessoas quando buscam Deus é por aquilo que Ele pode fazer. É por um Deus que pode me curar, é por um Deus que pode me abençoar, é por um Deus que pode resolver os meus problemas, é por um Deus que pode responder às minhas inquietações. Eu vou a Deus, eu vou à igreja, eu vou ouvir o pastor, eu vou na casa do Pai, eu vou no monte, eu vou na vigília, por aquilo que Ele pode me dar. E qual foi o último momento que você parou para ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim?
O que eu preciso entregar nas tuas mãos? O que ainda está impedindo? Qual é o meu Isaac? Quais são os meus valores que impedem para que o Senhor realize aquilo que precisa realizar através de mim, por meio de mim, de várias formas, apesar de mim, que o Senhor me use, que eu seja instrumento das tuas mãos. Salmo 25,14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O que é temer? O que é sabedoria? Sabedoria em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temer é obedecer. E quando você é íntimo com Deus, Deus começa a compartilhar o seu segredo com você. Ele diz assim: importa-me, e eu quero fazer isso, eu quero compartilhar com você, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Deus não precisa dar satisfação nenhuma para Abraão, mas quando você é íntimo com Deus, Deus começa a revelar os seus segredos com você. Eu vou destruir. Deus, se tiver 50, não. Se tiver pelo menos 35, não. Se tiver pelo menos 10, não. Não achou nenhum. Deus poupou Ló, tirou ali. Sua mulher olhou, né? Virou estátua de sal, porque olhou para o mundo. Estava pegado às coisas de Sodoma e Gomorra. Os meus segredos são para aqueles que me temem. E ele contou, ele disse para Abraão: os meus segredos são para aqueles que me temem. Abraão, eu vou te contar um segredo. Assim, assim, assado. As coisas não podem dar errado quando você anda com Deus. Mesmo que pareça um caos, deixa eu dizer nesta noite, não importa que você não está vendo nada, não importa que aquilo que é mais precioso, seja o teu filho, a tua filha, seja a tua casa, seja o teu emprego, seja os seus valores, seja o teu ministério, eu não sei o que é mais importante para você, seja aquilo que for, Deus está cuidando. E o nosso lema, o nosso grande desafio nesta noite é apenas descansar e confiar que Deus está cuidando daquilo que é nosso. Deus se torna refém, muitas vezes, dos nossos desejos e sonhos. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: deleita-te no Senhor, e Ele concederá ou satisfará o desejo do seu coração. Deleita-te não é no seu coração, não é no seu desejo, não é na sua vontade. Tem muita gente ensinando esse versículo errado. Deleita-te no Senhor e aí o seu desejo vai acontecer. Não, deleita-te no Senhor. E aí, porque quando você se deleita no Senhor, não são os seus desejos, você vai se deleitar no desejo dele sobre a tua vida. Aleluia. É fácil? Não é, mas é Ele que nos coloca em andar em passos verdejantes, em águas tranquilas. Para essas pessoas que estão atrás do que Deus pode fazer com o seu Isaac, eu pergunto, as pessoas que estão buscando a Deus por aquilo que Ele pode fazer, e se não fizer, e se demorar 25 anos igual demorou para Abraão, será que essas pessoas vão continuar servindo, adorando a Deus? Louvando, cantando, bendizendo o seu nome? É como se Deus sentasse comigo e conversasse. Às vezes quando eu faço isso, sabe, estou no carro assim, eu boto uma cena assim, né? Alguém já disse assim: eu queria que Deus sentasse do meu lado e conversasse comigo. Se eu pudesse, né? No carro, de repente, aparecesse Jesus e conversasse comigo.
É como se Deus sentasse comigo, com você e conversasse. Às vezes eu me sinto assim. Imagine só a cena. Imagine só a cena da cena. Você não gosta de cenário, você está se imaginando, parafraseando, você está ali e conversasse com Deus. Fala assim, Deus, e Deus fala assim, olha, eu te amo. Você sabe que eu te amo? Se Deus chegasse em você e conversasse, ouvisse a voz de Deus nítida, olha, eu te amo. Estou contigo. Não te desampararei. Eu te vi lá domingo expressando, cantando. Aí você faz aquela perguntinha, tá bom, Jesus, gostou? Tá afinadinho? Né? Pergunta besta, né? Mas imagine só a situação, você ali conversando com Jesus. E ele dizendo para você, eu posso ser tudo mesmo na sua vida? Eu posso ser Deus na sua vida? Eu posso realmente fazer o que eu preciso fazer na sua vida? Ainda que doa, porque crescer dói. As pessoas querem bênção, querem experiência com Deus, mas não querem pagar o preço. E deixa eu dizer uma coisa essa noite, crescer dói. Quem está entendendo, diga amém. Mas graças a Deus que vemos homens e mulheres de fé, como Saulo de Tarso, que mesmo no naufrágio não negou a fé, como Estevão sendo apedrejado, e mesmo sendo apedrejado ele teve tempo para dizer, Pai, imputa-lhe os pecados deles, porque eles estão fazendo isso, mas perdoa, não leve em conta o que eles estão fazendo comigo. Como uma mulher chamada Joquebede, que entregou o seu filho Moisés num cesto no rio, e disse, eu confio em Deus. Ela colocou num cesto, algo assim, colocou no rio, e disse assim, confio em Deus, Deus vai guardar Moisés. Como Ana, que mesmo estéril, todos os dias ia no templo e orava no templo, e prometeu entregar o seu filho Samuel, e após conceder Samuel, entregou nas mãos de Eli. E é como o anjo batesse nas costas de Abraão, batesse nas costas dele assim, Abraão, você passou numa prova, sabia? E eu passei numa prova? Passou numa prova. Você passou no teste. O teste de confiar, de ter fé em mim em todos os momentos, de realmente o seu coração não está em Isaac, de fato a sua atitude de realmente ele ia pegar o cutelo, ia descer, ou como que você quiser chamar, um facão, com o nome que você quiser chamar, ele ia descer para sacrificar o seu filho. Naquele momento Deus o impediu. Mas não era para Deus testar, porque Deus já conhecia o coração de Abraão, mas para que ele conhecesse os seus limites e até onde estava a sua fé diante de Deus. Quem crê, diga amém. Deus disse em Gênesis 22, 2, Abraão, toma agora o teu filho, teu único filho, mas ele tinha mais de um filho. Deus sabia que Ismael, apesar de ser o filho que ele teve com Agar, era o filho de Abraão, mas o filho do coração dele, Deus sabia quem era Isaac. Deus não queria Isaac, na verdade Deus queria era o coração de Abraão. Sabe o que Deus quer de você hoje? Não é só a melhor voz, afinado, não é talvez você tocando, e glória a Deus que você faça com excelência aqui. Deus não quer o que você tem, Deus não quer o seu carro, a sua casa. Deus quer o seu coração essa noite. Ele quer que você dê o seu coração, o melhor de você, o melhor do seu tempo a Ele. Que coisa linda. Porque, em resumo, Abraão aprendeu a viver não em função do Isaac, mas Abraão aprendeu a viver em função do Deus
que deu Isaac a ele. Não viva em função do Isaac que Deus te deu. Porque se você viver em função do Isaac da sua vida, aquilo que é mais importante, a hora que esse Isaac for embora, a hora que Deus tirar das suas mãos, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai questionar, vai se aborrecer com Deus, vai se revoltar, vai sair do ministério, vai se afastar da presença de Deus, porque a nossa motivação, a gente está vivendo em função do Isaac que Deus nos deu, e não em função do Deus que deu o Isaac. Eu te pergunto, você está vivendo em função do Isaac que Deus te deu, ou você está vivendo em função do Deus que te deu Isaac? Desde que Abraão saiu de casa para sacrificar seu filho, esse Deus de Abraão, é o mesmo Deus que sobe nesse monte. E é esse mesmo monte que mais tarde é a profecia aonde está o quê? O Gólgota, o Calvário, Jesus Cristo pendurado no madeiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem está compreendendo, diga amém. Você pode nessa hora dizer assim, sair daqui dizendo, pastor, que mensagem tremenda, que mensagem abençoada. Mas se você continuar vivendo do mesmo jeito, em função do Isaac, não de Deus, desculpa te dizer, você não entendeu nada. Eu quero fazer uma ilustração. Eu queria pedir rapidamente aqui. Vem cá, Pedro, faz favor, você está em pé aí? Me ajuda aqui a abrir essa corda. Imagine que essa corda fosse uma parte da sua vida. Imagine que essa corda fosse também. Pode esticar até onde der, viu? Imagine que essa corda, se ela pudesse ser maior, fosse maior, tivesse rodando aqui, né? O templo todinho aqui rodando. Pode vir mais para cá. Isso, deixa esticadinho aí. Obrigado, viu, Pedro? Imagine só essa corda aqui, se tivesse... Agora imagine só, a sua vida fosse, sei lá, 70, 50, 70, 100 anos, quem chegar nos 100 anos, fosse isso aqui, ó. Você nasceu aqui e vai morrer aqui, tá bom? Esse azulzinho é a sua história, é a sua vida nessa terra, tá vendo? Agora imagine só, tudo isso aqui, rodando aqui o templo, rodando em Tapetinga todinha, porque ninguém consegue mensurar a eternidade, amém? Aí eu pergunto para vocês, naquele dia, quando Jesus nos encontrar, se você tivesse 100 mil reais, ou 1 milhão de reais, como é que estaria investindo esse dinheiro? E como é que seria encontrar com Jesus na eternidade e perceber que esse investimento poderia ser muito maior no reino de Deus na eternidade? O seu tempo, a sua vida. Quanto tempo você gastou com tantas coisas que não leva a nada e não produziu a eternidade? Olha, você está aqui nesse espaço aqui azulzinho e tudo isso aqui é eternidade. Acabando de vista. Eu pergunto, por que será que a gente investe tanto nessa pequena vida quando existe uma eternidade diante de nós? Quem está entendendo, diga amém. Imagine só, esse é o seu tempo na terra, e isso aqui tudo é eternidade. Mas deixa eu te lembrar, isso aqui, ó, esse pedacinho de 10, 20, 30, 50, 100 anos, determina a sua eternidade. Eu pergunto, o que você está fazendo nesse espaço que determina a sua eternidade? O que é mais importante para você? É esta vida de agora ou é esta vida após a morte?
Consegue compreender? Imaginar? Porque quando você encontrar com Jesus, quando eu e você encontrarmos, obrigado irmão, com o Senhor Jesus, nós não vamos ter a segunda chance. É aqui nessa vida que você está produzindo a sua eternidade. Por isso eu prossigo para a eternidade e esqueço do passado. Paulo diz, esquecendo-me as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo, inclusive, esse dia nós falamos sobre isso, né? Qual era o espinho na carne de Paulo? Muitos acham que literalmente eram anjos, o mensageiro, ou na palavra grega, ângelos, mensageiros que perseguiam. Muitos também acreditam, e é uma hipótese bem plausível, que esse mensageiro de Satanás era a sua mente, o condenando o tempo todo, lembrando que ele tinha perseguido muitos cristãos, e talvez ele tinha que lidar com isso, e por isso que ele tinha que, o quê? Esquecendo das coisas que eu fiz do passado, prossigo agora para o alvo, Cristo, aleluia. Eu pergunto, irmãos, vocês conseguem usar roupa da sua infância? Alguém já pegou um vestido que você tinha 5 anos, que você guardou, já tentou colocar para ver o que acontece? Nem entra. Misericórdia. Esse dia minha mãe foi lá em São Paulo, uns tempo atrás, aí minha mãe achou um short meu lá, quando era na minha infância. Gente, nem um pé de um lado entra, quanto mais os dois. Por que eu estou dizendo isso? Por que a gente desfaz daquilo que não serve mais, a gente não usa? E por que das coisas espirituais a gente não faz o mesmo? Aquilo que não presta, aquilo que não serve mais, a gente também não desfaz. Igual as nossas roupas da infância. Por que a gente não desfaz de coisas que precisamos desfazer, quando nós não precisamos mais delas? Principalmente a nossa vida e as coisas espirituais, em nome de Jesus. Filipenses 3, 8 e 9, que nós possamos ser achados em Cristo. E Deus agora, abram comigo e eu concluo, João capítulo 8, 56. Olha só como de novo, pela obediência de Abraão, Deus havia revelado para ele os seus segredos lá de Sodoma e Gomorra. Agora Deus também revela e se manifesta de maneira tremenda, porque ele confiou, entregou tudo nas mãos de Deus, entendeu que Deus era o primeiro, as primícias da sua vida, e por isso Deus vem e revela mais uma vez para Abraão. Olha só que coisa linda, João capítulo 8, 56 diz assim, João 8, 56, Abraão, vosso pai, Jesus falando com os homens naquela época, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Amados, que coisa linda, Jesus está dizendo assim, que Abraão, pela sua fé, por obedecer a Deus, na hora que ele ia abaixar ali, né, o facão, como diz o outro, o cutelo, Deus disse, para. Logo aparece ali um animal limpo, puro, cordeiro, e diz a Bíblia, que naquele momento, Deus se revela e diz assim, não precisa, eis aí o Cordeiro de Deus, que vai ser sacrificado por todos vocês. Que coisa linda. E diz o texto, disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras e se irritaram, se iraram e para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu logo, passando pelo meio deles, se retirou. Porque quando Jesus está dizendo isso, eles falam, como é que você diz que viu Abraão, você só tem 50 anos.
Ele está dizendo, eu sou o que sou. Egu em mim no grego, eu, egu, eu, em mim, eu sou. Só Deus podia dizer, eu sou. Jesus diz, eu sou. E por causa disso, Abraão viu a minha glória e se alegrou. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite. Eu aprendo, em nome de Jesus, quando a gente aprende a viver nessa fé em Deus e a confiar em Deus e a colocar Deus como primeiro plano em tudo das nossas vidas, eu aprendo que Deus começa a se revelar de maneira muito íntima, pessoal e linda para aqueles que o temem, para aqueles que o adoram, para aqueles que têm o Senhor como primícias da sua vida no seu coração. Feche seus olhos. Coisa linda é a palavra do Senhor Jesus. Enquanto você está em oração, enquanto eu peço que alguém pudesse, se possível alguém está tocando aqui, se for possível o teclado, já estamos indo para a parte da ceia. Como está o teu coração? Como está a tua fé? Eu lhe pergunto esta noite, quem é teu Isaac? Você tem entregado tudo para Deus? Deus é tudo na tua vida? Deus é Senhor nas tuas decisões? Deus é Senhor nas suas escolhas? Deus é Deus? Você é capaz de adorar e honrar o Senhor mesmo que nada na sua vida aconteça? Você é capaz de adorar o Senhor quando o seu Isaac não é respondido por Deus? Quando aquilo que é mais precioso para a sua vida, nada acontece? Onde está a tua motivação? Você tem buscado a Deus por aquilo que Ele pode fazer? Para resolver os seus problemas, e é legítimo, por favor, mas não pode ser mais importante do que buscar a Deus, porque se Deus não fizer, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo meu Deus. Se as promessas chegarem, Deus é Deus. Se as promessas ainda não chegarem, Ele continua sendo Deus. Se Deus me der e me pedir o que Ele me deu, Ele continua sendo Deus na minha vida. E que nós possamos nesse ministério e nas igrejas do Senhor Jesus, não estou falando de parede, de pessoas salvas, que Deus possa encontrar homens e mulheres corajosos e corajosas, que servem a Deus não por aquilo que Ele pode dar, mas que ama a Deus de todo o coração, como Abraão, que aprendeu a viver uma vida de fé todos os dias, mesmo quando instaurou o inferno na vida de Abraão, que era entregar aquilo que era mais precioso na sua vida nas mãos de Deus. Abraão não titubeou, não oscilou, não duvidou, ele simplesmente entregou. E Deus, quem foi Deus na vida de Abraão? Quem é Abraão hoje, gente? O pai de uma nação, onde as estrelas, a areia não pode contar, porque esse homem preferiu confiar em Deus o tempo todo. Não questionou, não murmurou, não ficou com raiva de Deus questionando por quê, que tinha que passar por tudo aquilo. Simplesmente ele obedeceu. Eu não sei, meu irmão. Sabe o que Deus coloca no meu coração? Eu já estou terminando. A gente é tão inconstante na presença de Deus.
A gente não consegue ser constante nas coisas do reino. A gente não consegue ser constante na vida espiritual. O mundo acaba, as coisas acontecem, a gente começa a afastar do reino de Deus, a gente deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de estar com os irmãos na casa do Senhor. A gente vai se envolvendo com as coisas do mundo, a gente vai se envolvendo com os nossos problemas, a gente vai se afastando de Deus. Mas nesta noite, em nome de Jesus, Deus tem levantado e vai levantar e vai continuar levantando homens e mulheres que o amam intensamente, que são apaixonados por Jesus. Não importa o que aconteça na sua vida, elas não vão abrir mão de adorar a Deus por aquilo que Ele é, pela sua existência, pelo seu caráter, pelo seu amor, pela sua soberania, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dizer a você, meu irmão, a você que está nos ouvindo neste momento, aonde você estiver, em nome de Jesus, eu quero te dizer: não importa o que está acontecendo com você, Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E Deus permite que muitas vezes é instaurado o inferno em nossa vida, de várias maneiras. Talvez financeira, talvez na saúde, talvez em alguém que você tanto ama, para que você volte para Ele. E não queira voltar a Deus pela dor. Antes, faça isso enquanto existe apenas o amor. E muitas vezes Deus faz assim. Ele permite um caos na nossa vida para que a gente se lembre quem Ele é e que nós não somos nada sem Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Jesus disse: nada. Você não dá um passo desse templo aqui agora se não for a permissão de Cristo Jesus na sua vida. Toda a sua capacidade, toda a sua inteligência, toda a sua habilidade, tudo que você tem é do Senhor, o Senhor que te deu. Todos os seus talentos, os teus dons, é o Senhor que te deu. Então nunca se esqueça de quem você é, identidade de Cristo, da onde você veio e para onde você vai. Da onde você veio, quem você é em Jesus, a identidade em Cristo, e para onde você vai, para a eternidade. Isso vai determinar a tua postura hoje e sempre, se você não esquecer disso. Senhor, nesta noite a tua palavra foi pregada, Senhor. Que neste momento a tua palavra possa chegar, ó Pai. Eu creio em muitos lugares, Senhor. Senhor, nós não queremos com isso, com essa gravação, com essa transmissão, Deus, ganhar mais simpatizantes e nem mais seguidores. Mas queremos, Senhor, que através dessa transmissão vidas sejam alcançadas, vidas sejam salvas, vidas sejam agora, neste momento, Pai, através dessa oração, sejam curadas, sejam transformadas, sejam edificadas em o nome do Senhor Jesus. E nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que faz todas as coisas. Tu és um Deus que muda a história. Tu és um Deus que entra onde não há esperança neste momento. Aqueles que dizem que não há mais solução. Talvez há alguém nesse momento, ó Pai, aqui que chegou a pensar até em tirar a sua vida, e o Senhor o visitou, e vidas foram salvas, foram restauradas, foram curadas, porque Tu és Deus, e sobre o Teu poder ninguém pode resistir. Em o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você que está aí, que foi tocado por Jesus, Deus falou ao teu coração, neste momento, fale com Deus. Coloque o teu joelho diante do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que fazer, não tenho mais esperança, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu creio no Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. E vá
vá ao ministério mais próximo que você possa estar. Busque ajuda. Congregue no lugar. Não seja um desigrejado. Busque ajuda. Ninguém anda sozinho. Ninguém caminha sozinho. Esse evangelho de viver um evangelho dentro de casa não é de Deus. É satânico, não é bíblico. Deus te chama para você congregar, para você estar com os irmãos, porque é com os irmãos que você é curado, você é transformado, você é tratado, você cresce, você serve e você é servido. Em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. E que essa palavra possa entrar no teu coração de maneira muito especial, como entrou no meu coração.